Saiu hoje mais uma previsão dos analistas de mercado para a economia brasileira. É o Boletim Focus. E os destaques estão na expectativa de alta do Produto Interno Bruto e também na inflação. O professor Ricardo Caldas, o nosso comentarista de política e economia, já está aqui para comentar esses dados divulgados pelo Banco Central. Professor, boa noite. O que tem de positivo nesses números que a gente já mostra aqui no nosso telão? Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O lado positivo é em relação ao PIB. Na semana passada, os analistas de mercado estavam um pouco receosos, havia aparecido uma ligeira, uma discreta diminuição da expectativa do PIB de 0,39 para 0,37. E agora, nesse boletim que foi divulgado hoje, então já retoma essa visão mais otimista em relação ao PIB, chegando a próximo a 0,8, que está, inclusive, Catiúcia e Pedro, alinhado com a expectativa do Banco Mundial para o Brasil para esse ano. E também, um pouco menos, o FMI projeta um crescimento de 1% da economia brasileira. Então, está mais ou menos dentro desses dois patamares no lado positivo do Boletim Focus. E então do lado negativo, né, professor? O que não é tão positivo? Exatamente. O que não é tão positivo? Em relação à inflação, o que o mercado está projetando para hoje é mais ou menos uma inflação muito parecida com a do ano passado. Eles estão projetando agora uma inflação de quase 5,5%. Semana passada estava em 5,4%. E lembrando que a inflação no ano passado foi em torno de 5,7%. Quer dizer, a gente está dentro dessa faixa e o mercado acredita que a inflação vai permanecer mais ou menos no nível em que está. Prova disso é que não houve nenhuma grande alteração na taxa de juros, que eu acho que era... Exatamente, era aí eu perguntar, né? Porque normalmente a taxa Selic ela é acionada para controlar a inflação, mas mesmo assim não mexeu por quê, professor? Então, não mexeu porque o mercado entende que essa taxa Selic já é uma taxa ótima, ou seja, ela já é suficiente para dar resultados, ela deu resultados, a inflação está dentro desse patamar, que não chega a ser brilhante, mas é melhor do que o que nós tivemos no passado, que chegou a 2 dígitos, nas 10%, e da Argentina, que também já está lá em cima, está em mais de 90%. Então, não é o ideal, mas eu diria que essa expectativa do mercado para esse ano está um pouco acima da meta do Banco Central, mas é alguma coisa que dá para você conviver. É uma inflação razoável, eu diria. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.